Como estão? Começamos com as informações. Estamos ao vivo e a situação está intensa. No Irã, os protestos já se espalharam por 50 cidades, de acordo com o que está sendo relatado. E aqui podemos ver essa imagem, essa suposta imagem. Digo suposta porque, obviamente, há um caos, então é preciso esperar por uma confirmação. Mas será que o monumento, essa estátua em homenagem ao ditador Abraham Razin, teria realmente desabado? Isso na cidade de Aldiv. Muitas imagens de protestos que estão acontecendo neste momento em vários pontos do Irã. Fala-se de 50 cidades que seriam essas, segundo publicado em um meio iraniano. Afirma isso de forma independente. Protestos em massa se espalharam por 50 cidades. As forças de segurança do regime estão sobrecarregadas e não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso não podem prender todos. Se todo mundo protesta, e isso evidentemente foi se espalhando. Diversas imagens mostram que os protestos não estão apenas acontecendo, vamos colocar mais dessas aqui. Aí dá para ver a Guarda Revolucionária Iraniana operando contra as pessoas, contra o povo que está agindo contra o regime dos ayatolás também. Bom, à noite eles estavam se enfrentando com tudo. Eles têm tentado incendiar prédios do governo, alguns aparentemente conseguiram, outros não. Também libertaram presos políticos, também. Bem, tem acontecido situações muito graves, por exemplo em Conão, onde tem ocorrido confrontos bastante intensos. Confira o que se sabe até agora. Ele deve estar pensando nisso, certo? O príncipe herdeiro não, aí vemos esse personagem, né? Ele está no Egito, ele mora no Egito. Mas o príncipe herdeiro, o filho do Shah, não. O que ele deve estar pensando neste momento? Supostamente, ele tem um plano para, caso seja necessário, voltar ao poder, retornar e em 100 dias convocar eleições. Não sabemos se combinado com o Shah ou combinado com um governo monárquico, democrático, entre aspas, não com parlamento. Isso seria parecido com o Reino Unido. Quem sabe qual é o plano, mas ele garante que tem um plano há algum tempo, não é algo novo. Ele já disse várias vezes que tem um plano para o retorno a um país mais aberto ao mundo, um país que seria liderado por esse personagem. Pelo menos essa é uma das propostas que existem, não necessariamente a que vai acontecer. O que diz Masoud Pezeshkian, presidente iraniano? Vamos ouvir entre alguns comentários e autocríticas feitas pelo atual presidente do Irã. Podemos fazer essas coisas? O povo está insatisfeito, somos responsáveis. Vocês são responsáveis, não procurem os Estados Unidos, não procurem outra pessoa. Somos nós que devemos servir para que eles estejam satisfeitos conosco. Somos nós que devemos administrar bem o nosso. Somos nós que devemos encontrar o caminho e resolver o problema. Somos nós que devemos nos esforçar e encontrar soluções para esses problemas. Não podemos ficar esperando que nos deem para gastar, nos tornamos gestores de despesas, não nos tornamos gestores de receitas, qualidade, eficiência e produtividade gastamos. Agora digo que consumimos 3 vezes, 6 vezes mais eletricidade do que a Europa, em relação a cifras e números. Eles têm dinheiro e nós não, então dizem que nosso povo passa fome. Na verdade, gerenciamos mal. Ou seja, uma má gestão, com certeza. Dizem, não coloquem a culpa nos Estados Unidos. Não fiquem, isso era lá, isso era fora. Não. Ou seja, eles mesmos são o problema. Se consome muita energia e supostamente não tem. Bom, uma série de números que por aí esteve comentando Masoud. Persistiam, mas o curioso, o que chama na atenção é o fato de que, bem, se faça uma autocrítica, um tema que não costuma acontecer. Agora talvez seja só como uma forma de acalmar os protestos, pois isso sim, não sabemos, mas provavelmente. Mas o ponto é que os protestos, bom, o pessoal está muito bravo e agora vamos contar para vocês sobre as diferentes reações e o que está acontecendo nesses protestos. Se vocês estão entrando na live, deixem seu comentário. Agradeço a quem já deixou o like e a quem, bom, pelo menos nos apoia com um comentário.
para saber então como vocês estão, né? Como vocês estão indo, como começou o ano. Seria bom saber, mas vamos focar nisso e não nos comentários. Vários assuntos internacionais me chamam a atenção hoje. Os protestos no Irã chegaram a um ponto crítico. Já há alguns mortos, inclusive, pois houve tiroteios nas ruas, né? A situação no Irã está se complicando e não só está se espalhando, mas os protestos já estão tão distribuídos que é difícil controlá-los. E isso então pode realmente gerar uma mudança. Os protestos em massa entraram em uma fase sem precedentes em apenas 5 dias. Hoje, 3 pessoas faleceram durante o movimento por tiros das forças de segurança. Um deles se chama Dario Ansari, o outro se chama Amir Hassin, de 22 anos, e outra pessoa chamada Shazan Shayan, ou melhor, Azadolai, de 28 anos. Um em Fosdart, outro em Kuzdat, outro em Asda. Segundo relatos, segundo testemunhos, essas pessoas foram atacadas com armas de uso militar pela Guarda Revolucionária enquanto voltavam das manifestações. Ou seja, eles nem estavam mais na manifestação, estavam voltando e abriram fogo contra eles. O mais impactante é que os manifestantes chegaram a Qom, uma cidade que é sagrada e considerada o núcleo ideológico do regime islâmico xiita. E agora os protestos também estão lá. Então, a área mais conservadora, mais ortodoxa, lá também estão protestando. Por isso o protesto em Qom é tão importante. Tem sido ouvidos cantos como os clérigos devem desaparecer. Assim eles chamam não só o Ayatolá, mas todos, o regime inteiro. Gritos a favor da monarquia, uma novidade absoluta? Bem, em 50 anos, não havia havido um protesto com tantos gritos a favor da monarquia. Em 5 décadas, incêndios foram registrados próximos a delegacias, como em Asna, e ataques a símbolos religiosos, como o escritório do líder de oração de sexta-feira de Yunkan, incendiado. O movimento já tomou dimensões nacionais e também de diferentes classes. Jovens, comerciantes, trabalhadores, têm de tudo. Em vários vídeos, mostra-se o fogo direto por parte das forças de segurança, onde alguns dos manifestantes foram baleados. Vamos para outros pontos do que está acontecendo dentro do Irã, que também são importantes. Confiram o que vem a seguir. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian. Há pouco eu mostrava a imagem onde ele estava fazendo uma autocrítica, mas agora ele faz um alerta bastante forte ao seu próprio governo e diz basicamente, ele adverte, digamos, aos seus próprios colegas que eles poderiam ir para o inferno. Basicamente, é assim que ele diz no discurso, que já está gerando repercussão dentro das forças do Irã. O presidente Masoud Pezeshkian advertiu que os funcionários do regime vão para o inferno se não resolverem seus problemas do povo, citando diretamente seu livro Sacanar ou o Alcorão. Isso acontece em meio a uma nova onda de protestos, a um colapso econômico, a uma seca dele mesmo. Ele disse que estavam em guerra com a Europa, com Israel e com os Estados Unidos. Durante sua intervenção, Pezeshkian reconheceu que a culpa não é dos inimigos externos, mas sim do próprio governo. Ou seja, vamos ouvir essa parte em que ele comenta sobre não colocar a culpa. Ele diz, não fiquem dizendo que é os Estados Unidos. Nós, ele diz, ou seja, eles mesmos são o problema nesse assunto. Vários assuntos e vários alertas que ele faz, vamos aos detalhes. Podemos fazer isso? As pessoas estão insatisfeitas. Somos responsáveis. Vocês são responsáveis. Não procurem os Estados Unidos. Não procurem mais ninguém. Somos nós que devemos. Somos nós, diz ele, para poder satisfazer as necessidades dos iranianos, não é? Ele diz,
Se não resolvermos os problemas do povo, iremos para o inferno, diz Massoud Pezeshkian, segundo o que foi relatado. Também disse que os responsáveis pela crise estão em casa, não fora. O real, a moeda do Irã, despencou, forçando a renúncia do presidente do Banco Central desse país. Também foi confirmada a morte de um paramilitar em Kansas e já há dezenas de pessoas detidas. O presidente sugere diálogo e autocrítica, não repressão. Atenção, o presidente pedindo para não reprimir o povo. Pelo menos é o que ele diz publicamente. Em particular, não sei, mas publicamente é isso que fala. Diferente da repressão que aconteceu no caso de Mahsa Amini, agora os sinais, são diferentes. Por quê? Porque houve menos repressão do que em outros casos, como o caso de Mahsa Amini. Também a reação internacional. Olha, que ele está ali, ou seja, o novo presidente iraniano, entre aspas. Ele está ali justamente porque houve um descontentamento após o caso de Mahsa Amini, quando houve protestos e repressão ao povo. Muito duro. Ele assume o poder porque o povo não queria mais ninguém ligado ao Ayatollah. Os protestos estão se espalhando por 50 cidades e analistas alertam que o regime está perdendo apoio social de forma acelerada. Embora, por enquanto, não se vejam mudanças estruturais visíveis, a linguagem de Pezeshkian indica que há uma ruptura interna. Isso talvez traga uma mudança, não é? Há outro ponto também importante. Durante o 5º dia de protestos, a tensão social aumentou de forma tão grande que já se fala, pois que prédios judiciais foram tomados e várias sedes desse poder foram incendiadas. Segundo o que relatam, no norte de Gant, no sudoeste de Teherã, também tem ocorrido intensificações de distúrbios nessa região. Os manifestantes têm atacado prédios públicos como a governadoria, a mesquita local, vejam só, além de bancos e escritórios do governo regional. As forças de segurança responderam com gás lacrimogênio, mas não conseguiram conter a fúria do povo. Este é um surto bastante intenso. Enquanto isso, o real está em seu pior momento histórico e, parece que vai continuar caindo. O regime de Teherã enviou um aviso ao procurador-geral, no qual, diz: protestos pacíficos são legítimos, mas ações que gerem insegurança ou destruam propriedade pública terão resposta legal e firme. Eles garantem, então, que vão pressionar caso os distúrbios continuem. Ou seja, o governo pode agir de forma mais intensa contra os manifestantes se isso continuar assim, não é? Segundo isso, tem outra questão que também me chama a atenção neste momento, e é que vocês se lembram desse senhor de Cádiro. Pois dizem que desde faz uma semana ele está hospitalizado de forma urgente. Vocês sabem que ele já teve vários problemas de saúde. Esse personagem checheno, não o líder checheno, afirmam que Ramzan Kadyrov foi hospitalizado de emergência há uma semana. O líder checheno era esperado em uma reunião do Conselho de Estado com Putin e outros chefes regionais em 25 de dezembro, mas não compareceu. Então, mais ou menos, desde essa data até agora não se sabe qual é o estado de saúde dele. Na verdade, não. Ele já esteve muito grave, se recuperou, mas os problemas de saúde persistiram. Para essa pessoa, também, Outros assuntos que chamam a atenção hoje é que foi anunciado esse relatório. Então teremos que esperar para ver quais detalhes. Mas parece que Israel vai abrir um plano, uma nova frente para proteger cristãos na África e no Oriente Médio. Possivelmente isso pode ser com os Estados Unidos, mas teremos que esperar para ver se haverá a confirmação desse assunto. Vamos ouvir um pouco o que comenta, o que está comentando este Nataliajo. Fez com que ser judeu se tornasse impossível.
É difícil para mim conceber o surgimento do Estado judeu, o ressurgimento do Estado judeu, sem o apoio dos sionistas cristãos. Nos Estados Unidos, também na Grã-Bretanha, mas o principal impulso foi nos Estados Unidos no século XIX. Bem, ele está falando dos cristãos que apoiaram o Estado de Israel em seu momento. E, pois bem, diante disso, ele diz que aparentemente eles pensam em apoiar os cristãos que estão na África e no Oriente Médio. Então, isso pode ser um movimento importante da parte dele, vamos ver se isso acontece. Enquanto isso, vamos também para outros assuntos importantes. Muito obrigado por esse comentário e obrigado por esse superchat, agradeço muito. Agradeço muito à comunidade pelo esforço em apoiar o canal com superchat, com uma assinatura. Também agradeço muito às pessoas que estão inscritas. Saudações e ao selvagem Sr. Pepe. O mundo está despertando. Te mando um grande abraço, fique muito bem. E para o resto, vamos aos comentários. Bom, que outras coisas têm acontecido no mundo, não é? Vamos aos detalhes de outros temas também interessantes. De início, deixem-me comentar com vocês o que está acontecendo com, bem, essa situação que ocorreu na Suíça, tremenda, não vamos entrar em detalhes. Segundo se sabe, no início imperno, o início do Ano Novo em Transmontana foi marcado por uma tragédia. No Bar-le Castellon, onde um incêndio na madrugada de 1º de janeiro deixou cerca de 40 pessoas mortas e 115 feridas, segundo informaram as autoridades. Todos os indícios recolhidos até o momento permitiram às autoridades descartar a hipótese de um atentado, já que foi determinado que a explosão, ouvida a 1h30 da madrugada, foi causada pelo próprio incêndio. Assim, as autoridades desse país descartam que tenha sido um atentado, como foi dito inicialmente. Sabe-se que foi um incidente com muitas mortes e que está sob investigação. A polícia confirma que o incêndio começou nesse estabelecimento, em uma das estações de esqui mais valorizadas da Europa. Evidentemente, isso ficou em cinzas, ou seja, as pessoas que conseguiram sair se salvaram, mas evidentemente houve gente que não conseguiu escapar. Muito difícil, né? Mas isso também faz parte do que está acontecendo neste momento. Haverá alguma resposta das autoridades a isso? E as pessoas que estavam lá na área estão recolhendo todos os depoimentos para determinar o que realmente aconteceu. O cheiro de queimado dá para sentir de longe, dizem. Quer dizer, bom, manda um abraço para o pessoal que nos assiste lá, para o pessoal que fala espanhol, que está daquele lado. Uma noite difícil, definitivamente, um começo extremamente duro para esse país, não é? Vamos a outros detalhes também do que está acontecendo no mundo. Veja que foi relatado na Rússia um ataque com mais de 200 drones contra a infraestrutura essencial na Ucrânia. Isso foi nas primeiras horas do ano, é assim que o ano começa hoje. Nessa guerra, de acordo com o que foi relatado, o ataque massivo, o primeiro 2026, foi com 200 drones Shahed e também outros drones Gerbera. De acordo com o que foi relatado, há uma pessoa morta, vários feridos. Confirmam que dos 200 drones, 176 foram abatidos. E pelo que relatam, a Rússia está buscando prolongar deliberadamente a guerra e pede aos aliados que não interrompam o envio de defesa aérea para a Ucrânia. Evidentemente, é uma situação muito difícil que estão vivendo agora. Aliás, também tem outra situação complicada, não é? Isso aconteceu em Amsterdã no dia 31, um incêndio que ocorreu também nessa região, em uma igreja. Isso é muito grave, com certeza também vão noticiar. A histórica igreja, uma igreja histórica do século XIX de Amsterdã, ficou reduzida a cinzas. Depois de uma noite caótica com 2 pessoas mortas por fogos de artifício e ataques sem precedentes contra a polícia,
um enorme incêndio destruiu uma igreja do século XIX em Amsterdã. Enquanto isso, os Países Baixos tiveram uma virada de ano tumultuada, com 2 pessoas falecidas. E bem, hoje, quinta-feira, ainda estava pegando fogo. Ou seja, do dia 31 para o dia 1º, a igreja continuava em chamas e pelo menos uma parte dela ficou reduzida a cinzas. Uma torre de 50 metros de altura desabou. O teto sofreu danos graves e espera-se que pelo menos uma boa parte da estrutura possa ser salva. Eles esperam que isso possa ser salvo, pelo menos a parte central da igreja. E isso, bem, agora terá que passar por um processo de reparo. Na Alemanha, 2 jovens também perderam a vida em Winfeld ao acender fogos de artifício caseiros que causaram ferimentos no rosto. E, bem, o suficiente para que perdessem a vida, de acordo com o que diz a polícia local. Bom, realmente, um início muito impactante, evidentemente, nesse sentido, e também, outros assuntos que chamam a atenção hoje. É uma situação muito atípica na Ucrânia, mas ao mesmo tempo muito estratégica, não é? Ou seja, tem um grupo, não sei se vocês lembram de Kursk, quando dizem que a Ucrânia tomou Kursk, certo? E tomou Belgrado e assim por diante. Bom, é preciso lembrar que esse grupo, esses militares, são russos, ou seja, são russos que estão operando há anos, desde que começou a guerra para a Ucrânia. Mas eles são realmente russos, com passaporte russo, e todo é um grupo de militares russos que é bastante duro, bastante forte e que apoia a Ucrânia. Esse grupo é o que tomou Kursk, o que tomou um pouco de Belgrado. Também em um tempo, vocês lembram, Kursk foi praticamente tomado por completo e Belgrado foi tomado por uma parte, certo? Se lembram desse conflito, desse momento em que todos se surpreenderam ao ver a Ucrânia conseguir tomar parte da Rússia? Bem, isso aconteceu em parte graças a eles e ao seu líder. Pois há obviamente um alto preço, que oferecem um alto preço por tirar a vida dele, não é? Daquele personagem, não é? A Rússia oferece muito dinheiro para quem tirar a vida dele, não é? Ou seja, uma recompensa, basicamente, não é? Então, de repente, há alguns dias, disseram que Egan, a Rússia, disse: já demos os $500 mil de recompensa, porque já conseguimos eliminar essa pessoa. A inteligência ucraniana acabou de mostrar que tudo isso foi uma armadilha. Eles ficaram com o dinheiro dos russos e, bem, a pessoa está viva e eles a mostraram na tela. Não é de bombom, a questão é que, bem, chama a atenção hoje. Aparece em uma ligação, digamos, não uma videochamada, e o agente de inteligência fala com ele. Esse Kirillov Kudanov diz, bem-vindo à vida, não diz bem-vindo à vida. E bem, simplesmente é uma das operações de inteligência, dizem, mais ousadas. No dia 1º de janeiro, o chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kirillov Kudanov, revelou que sua equipe fingiu a morte de Denis Kapustin, líder do Corpo de Voluntários Russos, um grupo armado opositor a Putin, o Assembleia Nacional. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa com vídeo divulgado no Telegram, onde Bundanov Kudanov parabenizou publicamente Kudanov. A Kapustin, o russo, que supostamente a Rússia havia eliminado, e a unidade especial Timur, ele parabenizou pelo sucesso da operação. Esse dinheiro será utilizado, portanto, para mais defesa para a Ucrânia. A notícia, portanto, chega depois que no dia 27 de dezembro foi quando a mídia russa começou a dizer que ele havia perdido a vida. Kapustin, também conhecido como White Rex, assim é como o chamam durante uma missão na região de Zaporígia. Tudo o que relatam é que era uma operação psicológica projetada para enganar o serviço de inteligência russo, que havia colocado um preço de $500 mil por sua cabeça. Mais impactante não é apenas que se evitou o falecimento, mas que primeiro se evita o falecimento e depois se pega o dinheiro. E agora já foi descoberta qual é a rede que ia tirar a vida dele. Então, obviamente, eles também já fizeram o que tinham que fazer com essa rede, porque essa rede está na Ucrânia. Então essa rede começou a operar para a Rússia, para eliminar esse personagem.
Já perceberam qual é essa rede? Já fizeram o que tinham que fazer com essa rede, ficaram com o dinheiro. E então, isso é uma guerra de inteligência de um lado contra o outro? Bom, então é algo tremendo. Vamos a outros assuntos importantes. Esses 3 pontos que estamos vendo aqui na tela seriam algo que chamou a atenção lá na National Aeronautics and Space Administration. De acordo com o que está sendo mostrado, há uma investigação que a National Aeronautics and Space Administration está fazendo, na qual esses pontos foram detectados pelo James Webb. Suspeita-se que podem ser buracos negros ocultos em crescimento, mas por enquanto é algo desconhecido. Foram detectados algo que, bem, deixou não só a National Aeronautics and Space Administration desconcertada, mas também toda a comunidade científica. Esses enigmáticos pontos vermelhos que apareceram no universo primitivo não se encaixam nos modelos cosmológicos atuais, embora não representem nenhum risco para a Terra. Eles estão muito distantes, mas esses objetos afirmam ser uma descoberta importante para entender a evolução do universo e da Terra. Esses objetos poderiam reescrever tudo o que acreditávamos sobre a evolução inicial das galáxias e dos buracos negros, afirmam. Esses pontos, afirmam, não são estrelas nem galáxias. Trata-se de um novo tipo de classe de objetos compactos, intensamente vermelhos, com espectro infravermelho local, localizados a bilhões de anos-luz de distância. Detectados pela primeira vez pelo Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, pelo JADS, e também pelo NGDEP, desde 2022. Mas até o momento não era possível, quer dizer, havia uma ideia de descobrir o que eram, mas até agora não está claro. Afirma que a luz dos objetos é extremamente deslocada para o vermelho devido à expansão do universo, o que indica que esses objetos são extremamente antigos. A análise do espectro cósmico, liderada pelo astrofísico D.L. Kosevsky, revelou que 70 desses objetos mostram que o gás está se movendo a velocidades altíssimas, a 1000 km por segundo, sinais claros de que os discos de acreção são alimentados por buracos negros supermassivos. Ou pelo menos é o que se acredita, embora até o momento não tenha sido possível entender exatamente do que se tratam esses objetos. O que é certo é que eles quebrariam a cosmologia da luz por espectros de luz que possui. Por tudo isso, digamos que certas leis fundamentais do que se entende por cosmologia teriam que ser repensadas. Por exemplo, apresentam algumas anomalias, como não emitirem ou quase não emitirem raios X. Isso sugere que esses buracos negros estariam profundamente enterrados em gás, o que impede que sua energia escape dessa faixa. Também seria um crescimento de buracos negros em uma fase escura e intensa, que só agora começa a ser compreendida graças ao telescópio James Webb. O bom é que novidades estão chegando. Uma nova publicação em astrofísica, o jornal, já foi lançada, e outra será publicada para analisar teorias sobre o que esses objetos podem ser e determinar. Pois é que já existam nas bordas do universo, ao menos até onde enxergamos. Isso também é realmente alucinante. E, por sinal, estamos preparando uma série de reportagens porque os congressistas dos Estados Unidos estavam muito calados sobre o tema dos não. Mas nessas últimas horas saíram várias publicações interessantes sobre o tema. Então vamos fazer um resumo do que está acontecendo com esses congressistas que já vêm acompanhando isso há vários anos. Já com a revelação que alguns ex-Pentágono ou inteligência estão fazendo sobre o tema dos webs, mas também na nova programa de documentação que está sendo feita, ou documentação de investigação que está sendo feita com base na investigação. A informação que está sendo desclassificada e até agora não foi desclassificada para o público, para as pessoas,
mas apenas para os congressistas. E eles interromperam muita dessa desclassificação que deveria ter acontecido em setembro e até agora não a liberaram, mas insistem que essa desclassificação está vindo. Existem vários assuntos muito preocupantes porque a pressão para que isso não seja desclassificado por algum motivo. E isso também vamos conversar daqui a pouco sobre quem está denunciando essa pressão, para que não se fale sobre o assunto. O que está acontecendo com esse assunto? E vamos falar disso aos poucos. Esse será um tema interessante também. Hoje também tem outro assunto que chama a atenção. Mandamos um abraço à comunidade chilena, como disse Shelisa. Faz pouco tempo teve um terremoto no Chile, o primeiro terremoto importante do Chile, digo importante, mas tranquilo, não. Quer dizer, foi um 4,2 e 4 ficou nessa parte central do Chile, né? Isso também chama atenção. Hoje não foi o sismo mais importante. O sismo mais importante de hoje foi de magnitude 6, isso no Oceano Índico, né? Uma coisa que não é tão comum, né? Não se vê isso todos os dias. Bem, desse lado, os sismos quase sempre acontecem mais naquela região do Cinturão de Fogo, né? Desta vez é o Cinturão de Fogo. E se vocês notarem essa área, quase não há terremotos no Cinturão de Fogo. Já estou perto do Pacífico, mas não vou mostrar, pois tem um aqui e outro ali. Mas realmente há pouca atividade, costuma haver pouca atividade nesse sentido. Mais tarde estaremos comentando sobre como está a questão do clima nos Estados Unidos, na Europa, no México, na América. Em geral, estaremos conversando sobre esse tema. Como amanheceu o dólar? Não, parece que o dólar está ganhando um pouco de força neste momento. Depois de um tempo, não um bom tempo, a queda começou. Olhem, se a gente olhar aqui... Por exemplo, aqui é em relação ao peso, né? Há quanto tempo essa queda está acontecendo? Porque a queda já vem de um tempo, já é desde aqui. Começou a queda forte. Abril de 2025. É quando começa a queda forte? 2025 sim, exatamente, porque já se manteve em 2024. Nesses intervalos de preço, a partir de abril de 2025, começou a cair o dólar em relação ao peso mexicano. Bem, há uma leve recuperação, muito leve, podemos ver aqui. Esta não é esta parte. Por sinal, acho que hoje não tem atividade do ouro, não por ser eu suponho, vamos ver se alguém abriu. Olha que não tem. Hoje não tem atividade do ouro, então não sabemos como está o ouro. O Bitcoin nunca fecha. O Bitcoin, está parado, não se move nem para cima nem para baixo. Já faz tempo que está lateralizando. Mas se vocês perceberem, cada vez a volatilidade é menor, e em algum momento tem que subir ou descer, mas tem que fazer alguma coisa. Ou seja, agora os compradores e vendedores estão indecisos, compradores e vendedores. Algo vai acontecer em algum momento, então vamos ficar atentos. O que ocorre com o petróleo acontece também com outros ativos importantes. Vamos aos comentários. Saudações, como vai? Tapatia? Muito bem, feliz ano novo, feliz ano novo. A toda a comunidade que está nos assistindo ao vivo ou depois também, muito obrigado por nos acompanhar neste momento. Diz que não está por aí. Diz, não posso acreditar nisso, que você acredite nisso há milhares de milhões de anos-luz. Eu também não posso acreditar que você não acredite nisso. Ou seja, que você acredite, quem sabe no que você acredita na sua cosmovisão, né? Esse Miguel deve ter uma cosmovisão muito doida. Não vamos dizer não, mas tudo bem, te mando um abraço e muito boa. Não, como é que está? Saudações para toda a comunidade e... Bom, quero estar por aqui, ele disse. Ok, obrigado. Beijo, Diogo. Saudações, Armando. Como você está? Feliz ano novo. Como você está, Armando? Saudações. Não é surpreendente nessas datas, nessa altura, pois tem gente que tem uma cosmovisão bem estranha, né? Bem estranha, né? Na qual, então, possivelmente,
Bem, há muita diversidade, vamos dizer, ainda haverá pessoas que bem veem o sol. E não se pensa que talvez seja uma imagem ou que seja uma tela ou não, seja rádio. Não estou dizendo, não digo que essa pessoa, mas há muitas visões muito estranhas que chegam até nós aqui, muito curiosas, digo, é curioso, né? Nessa altura do campeonato, né? Dorian, como você está? Saudações, Dorian Ex. E aí, como você está? Como vai? Como começa o pleno 2026? Não mais 2026. E de repente se está muito interessante. Como é que isso acontece? Vamos lá. E então as visões, não as visões, de repente aparecem em muitas coisas, em muitos temas. Não só em temas religiosos, mas também em temas políticos. E aqui o interessante seria se atrever a abrir a mente, não abrir a mente. Com base em evidências, com base em dados, com base em informação, com base em observar, não é? Isso é o importante. E se com isso você tem uma visão ou ser? Cada pessoa tem opinião sobre qualquer assunto, seja política ou economia. É ótimo, porque cada um tem seu próprio grau de análise, né? Saudações a todos! Como está começando o ano? Não tão intenso geopoliticamente, mas ainda assim intenso. Também em relação ao tema científico e ao que está acontecendo, vamos dizer, no tema astronômico, não, está bem carregado para ser o primeiro dia, nem sequer terminou o primeiro dia. E bom, há dados que desafiam muitos cientistas, não é mesmo, neste momento. Então vai ser muito interessante poder observar como será o ano. Não dizem que este ano também será o encerramento de muitas coisas que vêm se desenvolvendo há algum tempo? Não? E se eu ver? Ou seja, o que está acontecendo com o Congresso, né? Os Estados Unidos, o 37 e... bom, essas novas ferramentas que estão colocando no espaço e que estão nos mostrando também coisas bastante curiosas. Essa luz, como está, Dorian? Saudações para Leonardo. Obrigado por estar aqui, Eliseu, tudo bem? Muito bem, ele diz. Saudações. Hoje acordei cedo e atento às transmissões. Muito obrigado, Rigoberto, pois já começamos nossa segunda transmissão do dia 1, 2026. Então, bom, e à noite estaremos aqui. Claro, se for urgente, esteja onde estivermos, na rua ou não, passaremos a mensagem rapidamente. Mas à noite a gente se aprofunda. Agora sim, vamos conversar bastante e com calma para bater um papo gostoso. Saudações ontem, como você tem estado aí em Coyoacán? Cidade do México. Ontem, como conheço a segunda pessoa, aquela com o nome de ontem, veja só, eu só conheço 2 pessoas na minha vida com esse nome. Esse te mandou um abraço ontem número 2, vamos dizer assim, porque não é o segundo que eu conheço. Caribel, como você tem estado? Um grande abraço do Eliseu, e aí, como vai a Sol Garcia? E aí, como você tem estado? Eles disseram. Disseram para eu mover o dinheiro de lugar por causa das quedas e eu tirei da bolsa. Saudações, ele disse. Bom, você está como está? Feliz ano novo, José. Até a Venezuela. Muito boa noite, pois bem, para toda a comunidade, feliz ano novo, que vocês aproveitem muito. Daqui a pouco continuamos conversando e vamos ver como o dia vai ser para nós. Dorian disse. Espero que seja em novembro, que para novembro, diz ele, deste ano o pessoal saia para ver se já não se animam. Para este, o tempo de saída foi estendido de novo, você entende? Já está meio loucura, né? E também tomara que saia, porque tem vários jogos pendentes. Não importa, se algum dia o 3 voltar a sair, não seria ótimo? Não estou agora, comecei isso ontem ou anteontem, um jogo que é um clássico, já falei o nome do jogo, mas é muito recomendado. Nunca joguei esses jogos, porque não sei, simplesmente não, eu não jogava, comecei para começar, ou seja, nunca jogava. Comecei faz alguns anos, bom, já faz uns 8 anos que comecei a jogar, mas antes disso, não, então, não. Bom, aqui eu tenho o jogo, se chama Half-Life 2, eu sei que muitos conhecem, eu saí da história, mais ou menos nunca joguei o 1, pulei pro 2, vi mais o final do 3 no YouTube e fui pro 2. Porque se o 1 já acho os gráficos ruins
E o 2 ainda dá pra aguentar, Então ontem eu fiz só o primeiro capítulo. Espero poder contar pra vocês como vai ser mais pra frente, mas eu comecei. Obviamente não aqui mesmo. Aqui mesmo começaram. Aqui não. Saudações, diz Joshua, muito obrigado. Como você tem estado, Patrick? Como você tem estado? Muito bem, Eliseu. Abraço à comunidade, espero que estejam bem. Continuamos conversando e nos vemos mais tarde. Excelente ano a todos. Se houver algo urgente e importante, comentamos em uma live curta. Até logo, interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Isso é PP ao vivo. A verdade é intensa. O insólito é real. Analisamos aqui, foco global. Não fique de fora, conecte-se ao canal PP ao vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista, até a próxima. Sim, senhor, presentes. Inscreva-se